Aqui é o professor André Panza, do canal Enem Outras Histórias, passando para mais uma aula, tá certo? Revolução Russa, questões antigas de vestibulares, aula 3. Vamos em frente. Bom, galera, próxima questão, questão meia dúzia, sobre o contexto social da Federal de Juiz de Fora, sobre o contexto social da Rússia, anterior à Revolução Bolchevique de 1917, é incorreto dizer que A. A grande massa da população era camponesa, reflexo das condições econômicas e sociais anteriores, havendo grande concentração fundiária na mão de poucos. Sim, até porque isso aqui foi uma das razões da Revolução, né? Você tinha uma grande número de, eh, grandes latifúndios na mão de poucos, né? Concentrado na mão de poucos elementos da sociedade. Letra B. A industrialização estava restrita a poucas cidades, verdadeiro, né? Como Moscou e São Petersburgo, e fora financiada em grande parte pelo capital europeu ocidental. Sim. Vamos lembrar que nessa época, entre as grandes potências europeias, a Rússia foi a última a ter acesso à revolução industrial, tá certo? Então era uma indústria muito incipiente essa da Rússia. Letra C. Apresentava uma burguesia forte e organizada, com um projeto revolucionário amadurecido que defendia, entre outros aspectos, a criação de uma república no lugar do governo czarista. Falso. Essa burguesia não era forte nem organizada, tá certo? Ela só tinha visão para interesse próprio. Quem começa a se organizar é o proletariado, certo? Quem começa a ter força de organização é esse proletariado. Então, essa letra C é falsa. Letra D. O proletariado enfrentava péssimas condições de vida nas cidades, fruto dos baixos salários, mas dispunha de um certo grau de organização política que possibilitava sua mobilização. Sim, isso é verdade. Letra E. Após o fim da servidão, houve uma intensa migração do campo em direção à cidade, contribuindo para o aumento da mão de obra disponível, que seria direcionada em grande parte para a indústria. A indústria é que vai ganhar força com a própria revolução, tá certo? Então, essa mão de obra vai entrar nas indústrias para trabalhar. Então, a resposta aqui incorreta é a letra C de casa. 7. Em 1921, o problema nacional central era da recuperação econômica. O índice de desespero do país é eloquente. Naquele ano, 36 milhões de pessoas não tinham o que comer. Nas novas e ruinosas condições da paz, o comunismo de guerra revelava-se insuficiente. Era preciso estimular mais efetivamente os mecanismos econômicos da sociedade. Assim, ainda em 1921, o 10º Congresso do Partido, Lenin propõe um plano econômico de emergência, a ANEP, né, a nova política econômica. Esse é um trecho do livro O que é Stalinismo, da editora Brasiliense, que eu aconselho vocês. Essa coleção está esgotada, mas quem tiver acesso em sebo, livraria que vende livros velhos, né? Tiver acesso a esse tipo de coleção, puder adquirir. De vez em quando aparece PDF aí, pessoal, disponível na internet, mas se tiver acesso a esse livro, vale a pena, tá? São uns livrinhos pequenos, de leitura fácil, e o conteúdo é bem, bem legal, tá? Vamos lá, letra A. Ele reintroduziu práticas de exploração econômica anteriores à Revolução Russa de 1917, que se traduziram no abandono temporário de todas as transformações socialistas já feitas e um retorno ao capitalismo. Falso. O que vai acontecer é que pedaços da economia da Rússia vão ter um aspecto capitalista, mas por uma necessidade momentânea, tá certo? Não vai se voltar ao que era a exploração antes da Revolução, tá bom? Essa aqui é falsa. Letra B. Ela consistiu na manutenção de elementos econômicos socialistas na organização da economia, como o planejamento, e na permissão para o estabelecimento de elementos de capitalismo por meio de livre iniciativa em certos setores. Isso vai acontecer, tá, galera? Você tem alguns setores da economia, que eu falei anteriormente. Alguns setores da economia vão aderir ao capitalismo, mas por uma necessidade daquele momento, que vai ser a nova política econômica, para tentar reestruturar todo o Estado russo, né? Você tem a Rússia saindo de uma primeira. Antes da guerra, já tinha lá atrás a guerra com o Japão, que já foi uma pancada na Rússia.
Você depois entra na Primeira Guerra Mundial, você tem uma economia debilitada, você tem a Revolução Russa, a economia continua debilitada, você tem a Guerra Civil até 1921. Você imagina os primeiros 20 anos do século XX da Rússia foram de guerras, sucessivas guerras. E a economia e o povo vão sofrendo, né? A economia vai perdendo força e o povo vai perdendo poder de compra, né? Então, 36 milhões passando fome. É, é necessário que sejam tomadas medidas, e o Lenin vai tomar essas medidas. Alguns setores da economia vão trabalhar de forma com o capitalismo. Letra C, ela significou fundamentalmente uma reforma agrária radical que promoveu coletivização forçada das propriedades agrárias e a construção de fazendas coletivas dos kolkhozes. Ainda não, tá certo? Letra D, seu resultado foi catastrófico, mesmo permitindo a volta controlada de relações capitalistas na economia, já que ela ampliou ainda mais o nível de desemprego e produziu fome em grande escala. Também não. Na verdade, algumas partes, não é o todo da sociedade, vai ser lançado ao capitalismo, tá certo? E vai ser um capitalismo controlado, tá certo? E a letra E, ela significou com abertura para o capitalismo um aumento substancial da produção industrial, mas, ao mesmo tempo, por ter retirado todos os incentivos anteriormente concedidos à produção agrícola, foi a razão da ruína do campo. Não, também é falso, tá certo? Resposta é letra B de bola mesmo. Você tem os elementos econômicos da economia socialista, porém, há uma permissão de trabalho dentro do capitalismo para algumas partes da sociedade. Bom, galera, esse foi mais um vídeo do canal. Espero que tenham gostado. Gostou, compartilha, se inscreve no canal. Grande abraço e até a próxima. Valeu!